Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oficina da Vida. E o tema de hoje é pensamento crítico. Lembrando que o tema de hoje foi retirado da nossa história em quadrinhos Oficina da Vida, que é patrocinada pelo Ministério da Saúde e o CNPq. Como os convidados de hoje, nós temos a Débora. Oi pessoal, eu sou a Débora, sou estudante de medicina, também faço parte do grupo Cuidar e estou apresentando junto com a Ana Ju esse podcast da Oficina da Vida. Como jovem de hoje representando, nós temos a Beatriz. Oi pessoal, prazer, eu sou a Beatriz, tenho 22 anos e sou publicitária. Muito bem, Beatriz, muito obrigada pela participação. E temos o Vitor, que é o nosso profissional que irá conectar o tema com a realidade dos jovens e o meio profissional. Oi, gente, obrigado pelo convite. Eu sou o Vitor, eu sou empresário de tecnologia e atualmente aluno de mestrado em inteligência artificial. Para começar o tema de hoje, eu começo com a pergunta: o que vocês entendem sobre pensamento crítico? Vitor, o que você entende sobre o tema? O que você gostaria de compartilhar conosco? Eu entendo pensamento crítico como uma habilidade que a gente tem de olhar para todas as informações que a gente recebe e conseguir gerar as nossas próprias percepções a partir do nosso conhecimento prévio. Então, é a capacidade que a gente tem de, uma vez que a gente recebe informações, a gente poder tomar decisões, a gente entender o que é verdade ou o que não é verdade, ou quando você está sendo manipulado ou não manipulado. Então, para que a gente possa fazer sentido na nossa vida, no dia de hoje, pensamento crítico é uma habilidade que te ajuda a olhar para o que você está consumindo e tirar as próprias conclusões e tomar decisões baseadas naquilo que você acredita, naquilo que você entende como sendo verdadeiro. Muito bem colocado, deu para entender completamente o seu conceito de pensamento crítico. Bia, gostaria de compartilhar conosco o seu ponto de vista? Eu concordo com o Vitor e eu acho que é mais do que você só aceitar alguma opinião de outra pessoa ou alguma situação, mas parar e pensar: tá certo isso, não tá certo, ter opinião própria, assim como o Vitor falou, de não só aceitar aquilo ou se deixar levar por outras pessoas, mas ter o seu próprio pensamento, a sua própria opinião e saber se colocar diante dessas situações que a vida nos impõe. Muito bom. O que eu entendo de pensamento crítico, eu acho que é uma habilidade que ela tem que ser exercida diariamente, constantemente, porque o que eu tenho de uma opinião de um determinado tema hoje, não necessariamente eu vou ter a mesma opinião daqui um ano, ou daqui um mês, uma semana. E eu acredito fielmente que o pensamento crítico ele tem que ser exercitado, pelo menos de vez em quando você tem que rever uma opinião que você tenha pensado, algo que você tenha se expressado. Então, eu concordo plenamente com o que vocês falaram. Débora, você gostaria de compartilhar conosco? Na HQ, ela tem um conceito. Você poderia falar pra gente? Bom, basicamente na história e quadrinhos que a gente tem, ela estrutura melhor aquilo que vocês falaram mesmo. E aí a gente tem 4 passos que ele sugere, né, pra gente estruturar esse pensamento crítico. Normalmente, o primeiro passo é observar, que nem vocês comentaram, né? Determinar qual é o problema que eu tô enfrentando naquele momento. O segundo passo seria aquela crítica daquela situação, como que eu posso melhorar aquela situação que eu estou enfrentando. Aí o terceiro passo seria criar as possibilidades, que nem você falou, Bia, que é a parte de quais são os caminhos que eu posso tomar dentro daquela situação. E por último, a gente resolve o problema, né? Então, basicamente, na história em quadrinhos, a gente tem esses 4 passos, que é uma estruturação do que realmente vocês falaram agora. Muito bom. A história em quadrinhos, ela fala exatamente os passos que a gente pode ter para poder desenvolver o pensamento crítico, mesmo quando a gente não sabe de fato o que é, para que ele serve, como que ele funciona. Bia, você gostaria de falar pra gente para que serve o pensamento crítico, na sua opinião? Na minha opinião, eu acho que serve em vários âmbitos da vida. E uma fase agora que eu tô vivendo muito é a fase CLT. Então, eu acabei de ser efetivada aí no trabalho. E a gente não pode tomar decisões precipitadas e agir por impulso. Sim. Isso que eu percebo muito nesse mundo. E aí eu tô aprendendo a lidar com isso. Porque quando eu era criança, por exemplo, eu sentia, só reagia, e tanto na escola e tudo mais. E aí, uma resposta negativa que eu tinha é que os professores sempre falavam que eu era muito impulsiva e tudo mais. E agora que eu cresci e que depois eu descobri que eu tenho TDAH,
Então, Sim. por isso que eu sempre fui muito impulsiva e tudo mais. Desde então, desde que eu descobri o diagnóstico, eu comecei a perceber mais as atitudes que eu tenho, como que eu posso me controlar, como que eu posso aprender a lidar com cada situação. E hoje em dia, nesse mundo corporativo que eu enfrento no dia a dia ali, semanalmente, tem me ajudado com isso. Então, parar, pensar antes de reagir por impulso. Só, assim, receber a informação e já jogar, assim. Então eu paro, às vezes eu penso, eu falo, não posso responder isso, Sim. não posso xingar ninguém. Não pode ser reativa não posso demais, ser né? muito reativa. Então eu acho que tem me ajudado a parar e pensar e falar, tenho que... Não posso ser, assim, falar da forma que eu penso, só jogar, mas tentar, assim, expressar minha opinião, mas sem que seja de uma forma rude, que agrida alguém, ou enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, é isso que eu tenho vivido muito. E em relações pessoais, eu acho que o que tem me ajudado muito isso também tem me ajudado muito, né? A parar pra pensar e tudo mais. Eu acho que principalmente em relações na minha relação amorosa. Então, às vezes a gente tá passando ali por um conflito, alguma coisa, e eu não posso simplesmente desrespeitar a pessoa com quem eu tô, né? Por mais que eu esteja sentindo uma raiva no momento, ou esteja triste com alguma situação, eu tenho que colocar o pé no chão, não posso ser impulsiva, porque às vezes ali na hora da raiva a gente acaba falando alguma coisa que não era pra ter falado. Então eu acho que é muito mais do que você parar e refletir, mas ter a consciência de que a gente precisa ter cautela em diversas situações da nossa vida. Então parar pra pensar antes de falar qualquer coisa, porque pode ser muito negativo, assim, e eu penso que o pensamento crítico é importante por isso. Sim. Eu gostei muito do que você falou, porque o que eu entendi da sua fala é que você tem muito pensamento crítico consigo mesmo. Mas não que você se critique o tempo todo, não que você se pode o tempo todo, mas que você tem cautela na fala, você sabe ver o que você tem que falar naquele momento, com quem você tá falando, você consegue distinguir o lugar que você tá, se você está falando com uma pessoa na base do relacionamento, ou se você está no meio de trabalho. Então, assim, eu gostei muito do que você falou, porque dá pra distinguir muito bem como e onde usar o pensamento crítico. Porque eu lembro que quando eu não entendia muito bem o que era pensamento crítico, eu achava que era só crítica. Eu literalmente isso, de grosso modo falando, eu achava que o pensamento crítico era tudo que eu poderia criticar no outro em mim. Ai, você fala muito alto, você fala muito baixo. Você tá interrompendo ela. Não é isso. A partir disso que eu comecei a ler, interpretar, entender o que é o pensamento crítico, eu entendo que o pensamento crítico, pra mim, seja algo que o modo que eu penso vai ser o que vai refletir nas minhas ações. É igual, eu não posso interromper, eu também sou muito impulsiva às vezes, porque eu tô muito ansiosa, eu quero falar tudo e eu tenho medo de esquecer as coisas, então eu acabo interrompendo, eu acabo falando em cima do coleguinha. E isso é chato, chato, é muito chato, é uma pessoa muito chata ser assim. Então eu acabei tendo esse pensamento crítico comigo mesmo, sendo uma autocrítica, e também tendo esse pensamento crítico, isso refletiu muito nas minhas ações, nos meus relacionamentos com as pessoas. E eu volto a pergunta pra você, Vitor. Pra você, o que é pensamento crítico de um modo mais profissional, de um modo mais acho que pessoal tem um também? aspecto que a Yumi comentou que é bem importante, que é assim, quando a gente tá crescendo, né, as primeiras pessoas a colocar pra nós o que é pensamento crítico são os nossos pais, quando ele fala assim, você quer fazer alguma coisa que os teus amigos vão fazer. Eu, normalmente, pelo menos quando eu era mais jovem, meu pai ou a minha mãe diria, você não é todo mundo, ou se todo mundo pular da ponte, você também vai pular da ponte. Sim. Essa talvez seja uma primeira ideia do pensamento crítico como um método. Porque na minha visão, o pensamento crítico ele é um método de como a gente encara aquilo que a gente tem que fazer, ou a decisão, ou a opinião, ou o que a gente está sentindo. Então, para mim é extremamente importante que a gente, no momento que vai tomar uma decisão, tente entender quais são os diferentes aspectos daquela decisão que eu quero tomar. Então, se é num relacionamento, será que eu estou realmente triste ou eu tô com alguma demanda que não está sendo atendida? Será que nesse momento eu tô bravo ou eu tô sentindo uma situação de perda? Ou será que eu estou com ciúmes ou eu não tô conseguindo ser compreendido? Sim. Então,
ter dentro do teu modelo de pensamento, do teu modo de pensamento, um tipo de método para que você encare a vida é um caminho para que você possa, em qualquer situação, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja no teu aprendizado, com que você possa desenvolver e crescer, né? Então, quando eu leio um livro, por exemplo, quando eu estou lendo um livro por causa do meu trabalho, normalmente esse livro ele expressa uma opinião do autor. Né? Não necessariamente aquele livro é a verdade absoluta sobre aquilo que eu estou lendo. Então, seja um livro sobre filosofia, um livro sobre medicina, um livro sobre política. Então, uma perspectiva que eu costumo assumir quando eu estou lendo é: perfeito, tem essa opinião desse autor, mas quem mais está falando sobre isso? Quais são as outras perspectivas sobre esse assunto que eu estou me aprofundando? Né? E eu vou buscar outras fontes para tentar entender outras fontes que muitas vezes são fontes críticas àquela primeira que eu estou lendo, para que eu mesmo possa chegar nas minhas conclusões a partir das informações que eu vou atrás. Então é muito comum que alguém, conforme a gente está na universidade ou você lidando com o professor expressa uma opinião dele, né? E você pode assumir aquela opinião como sendo a verdade absoluta, ou você pode dar 2 passos para trás e pensar: pera, o que aquela opinião que foi dada pelo professor representa dentro do contexto de vida daquele professor, e entender se existem outras visões sobre aquela perspectiva, aquela opinião, aquela visão de mundo, aquela ideia, aquela prática. Então, é uma maneira de você pensar, um método de você pensar para lidar com tudo que acontece no teu dia a dia. Né? Então, a gente vinha falando um pouco antes de começar o podcast aqui sobre como as redes sociais influenciam a gente. Né? Então, quando você está lá no TikTok rolando o seu feed, tudo aquilo que aparece para você não necessariamente é a verdade. Mas se você não parar para pensar sobre aquilo que você está consumindo, você pode acabar sendo levado a acreditar em tudo aquilo que está sendo apresentado para você. Então, o pensamento crítico é um método. Então, se você, por algum motivo, está vendo só filmes, vídeos que demonstram como o mundo está acabando, isso vai acabar influenciando a sua percepção sobre o mundo. Então, é interessante parar e pensar: peraí, será que tem outras perspectivas? Será que tem outras pessoas falando que talvez o mundo não esteja totalmente acabando? Né? Então, é uma maneira de você se condicionar a toda vez que você for tomar uma decisão, tentar pensar sobre aquela decisão ou aquela opinião de acordo com diferentes perspectivas e tomar a sua própria decisão, né? E formar suas próprias opiniões a respeito daquilo que você consome. Muito bem colocado. Eu acredito que um bom método para se iniciar ou se fortalecer o pensamento crítico é justamente isso que você falou. É você parar para pensar e não ter aquilo que a pessoa falou, um conteúdo que você lê, um livro que você lê, um filme que você assistiu como verdade absoluta. A partir do momento que você para e pensa sobre, será que isso talvez seja verdade? Ou será que essa é a única verdade? É a partir dali que começa a ter um pensamento crítico. Então, assim, quando uma pessoa que não sabe o que é, não sabe muito bem do assunto, para e pensa sobre isso, ali que ela tá começando a exercitar o pensamento crítico. Exatamente. Ali que ela tá sendo um ser crítico, um ser pensante. Exatamente isso. É muito bom colocado. É muito fácil de dar um exemplo que, assim, imagina que você tem um relacionamento e o teu amigo, a tua amiga fala assim: eu acho que você devia se separar. Tua primeira resposta provavelmente vai ser: não, pera, por quê? É o primeiro passo do pensamento crítico, né? Entender por que eu tô recebendo essa informação agora. E aí você vai perguntar: mas o que você acha que está acontecendo que justifique isso? Sim. Seu modelo de pensamento não, peraí, deixa eu tentar entender a opinião dessa pessoa, mas quem vai tomar a decisão no fim é você, independente da opinião de quem quer que seja. Né? Exatamente. Então, assim, o pensamento crítico também está ligado à influência, né? As pessoas ao seu redor, elas podem te influenciar muito o que você pensa e a tomada de decisão que você vai ter a partir do que elas falam sobre sua vida, sobre suas percepções e o futuro disso. Então é muito importante ter o pensamento crítico muito bem elaborado, muito bem desenvolvido, porque isso pode moldar um caráter e moldar uma pessoa. Débora, queria compartilhar conosco o que você entende sobre pensamento crítico, assim, pra gente fechar isso? Eu acho que é bom a gente lembrar que o pensamento crítico a gente não
precisa ser para tomar uma decisão muito complicada, né? Sim. Lembrar que isso tá no nosso dia a dia, que a gente não precisa ficar, meu Deus, o que eu preciso fazer passo a passo para isso. A gente pode ir aos poucos, incorporando esse pensamento, esse jeito de estruturar as coisas aos poucos, em decisões mais simples. E eu acho que essa mensagem é importante, né? Porque as pessoas vão pensar assim, é só para eu tomar uma decisão muito difícil na minha vida. Não necessariamente. Não é isso. Exatamente isso. E o ponto que você me traz agora. O que me leva a ter um pensamento crítico? Como, por exemplo, eu posso até citar aqui, eu vou ter uma decisão muito difícil para se tomar amanhã, mas não somente isso. O que acontece muito comigo é assim, estou em uma festa, bebi muito, aconteceu algum tipo de incidente. Passou aquela festa, eu começo a ter um pensamento crítico de tudo que aconteceu. Eu pondero as coisas, eu pondero o que aconteceu para ter acontecido um incidente. Tá bom, aconteceu isso, talvez na próxima não aconteça. Ou eu posso me manter reclusa naquele momento para que não aconteça de novo. Então, assim, o pensamento crítico não é sobre o que você vai fazer no futuro. É você rever as suas ações do passado, rever seus erros e não repeti-los. E se tornar repetir, ver o porquê que você tá repetindo, o que te faz retornar naquele erro constantemente. Então, assim, não é só tomada de decisão. Tomada de decisão é, inclusive, um outro capítulo da HQ Oficina da Vida, mas o tema de hoje é mais o pensamento crítico. Então, assim, você tem um pensamento crítico a partir do momento que você vai tomar uma decisão, ok, mas eu acho muito mais válido você ter um pensamento crítico do que já passou na sua vida. Porque o que já passou na sua vida, você não tem como mudar. Mas o que você vai fazer a partir daquilo, sim. Então, eu abraço isso muito pra mim como pensamento crítico. O que eu vou fazer de situações, das situações que eu tenho na minha rotina, na minha vida e no meu passado, que eu posso trazer de bom e de ruim, e o que eu vou fazer a partir daquilo. Então, assim, Bia, você entendeu o ponto que eu quero dizer? Eu queria saber o que te leva a ter um pensamento crítico. Eu entendi. Retomando agora o que o Vitor falou, que me marcou bastante, foi sobre o relacionamento. Então, você tá ali num relacionamento amoroso e seu amigo pega e fala, acho que você devia terminar. Eu acho que uma pessoa que não tem o pensamento crítico e não tá disposta, não tá aberta a entender o próximo, ela não ia falar, não ia perguntar o porquê. Ela só ia falar, você tá louco? Como assim você tá falando isso do meu relacionamento? Então, acho que quer dizer muito mais sobre a pessoa do que aquela pessoa que tá dando a opinião dela. Sim. Então, a forma que você absorve as coisas que as pessoas te trazem. Como que você lida com as situações que a vida te impõe, mais uma vez, falando. Então, é você não ser arrogante, ao meu ver. Sim. Então, você dá espaço para outra pessoa dar opinião sobre uma visão de fora que ela tá tendo sobre o seu relacionamento, sobre algo que você tá passando, e de qualquer forma você vai tomar a decisão. Sim, exatamente. Então não é a opinião da pessoa que vai fazer com que você termine o relacionamento. Sim. Mas que você esteja aberto a outras opiniões. Sim. Mais uma vez, puxando algo que o Vitor falou sobre o autor. Você tá lendo o livro, ele vai dar a versão dele. Mas você não pode tomar aquilo como absoluto. Isso que é o que eu acho, né? Sim. Você tem que procurar ali outras opiniões para você mesmo criar sua própria opinião. Para depois você falar, eu concordo com isso ou eu discordo disso. Exatamente. Entendeu? E agora puxando para um outro assunto sobre guerra, que a gente já citou aqui e tudo mais, eu acho que diz muito também sobre isso. Então, tudo que é extremo é ruim. Isso que eu penso. Então, direita e esquerda, se tá muito pra direita é ruim, mas se tá muito pra esquerda também é ruim. E é o que causa essa polarização. É o que rege o mundo, né? Que a gente tá vivendo hoje. Justamente é isso. As pessoas estão ali alienadas e elas têm a opinião delas e pronto, acabou. Se você não aceitar, ela tá com uma bomba. Sobre, né? Talvez a pessoa nem para ler ou pesquisar o que de fato aconteceu. É mais o que ela ouve sobre uma pessoa que é influente na vida daquela pessoa. Ela vai ouvir aquilo e absorver como verdade e nada mais vai fazer que ela mude de ideia ou que ela tenha um pensamento crítico. Eu tô conseguindo captar o seu ponto. E aí, continuando,
falando sobre política ainda, é aquilo que gera as passeatas que tem ali da greve dos caminhoneiros, greve de não sei o quê, essas guerras, literalmente. Sim, interessante. Porque as pessoas só têm aquela visão dela e ela só vai enxergar o que ela quer. Sim. Então, Sim. se você não tiver o pensamento crítico, você vai enxergar literalmente o que você quiser e não importa a opinião do outro, não importa o que o outro tá passando, você automaticamente se torna menos empático, você não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Então, eu acho que isso é muito mais prejudicial, óbvio, se você for uma pessoa comum e que não tem tanto poder, muito mais prejudicial pra si mesmo, porque você não tá disposto a evoluir, né, e escutar outras pessoas do que, sei lá, porque você tá pensando, o que eu penso é a verdade e eu sou melhor. Não, não é assim. Você tem que parar e ouvir e não tem essa. Mas o problema é que essas pessoas que, por exemplo, estão no comando, presidentes e tudo mais, têm uma polarização, só que define a vida de muitas pessoas. Então, mais uma vez, Sim. não ter o pensamento crítico é muito maléfico para o mundo inteiro. Sim. A formação das suas opiniões e visão política, ela depende de você pesquisar, né, procurar informações sobre as várias perspectivas políticas que existem. Então, até para não cair nessa caixinha, né, polarizadora que a gente tem hoje com redes sociais, com o YouTube, com os grupos de WhatsApp e tal, porque a gente vive num ambiente que assume que todos aqueles assuntos que são mais inflamados são aqueles que mais aparecem, né? Então é assim que funcionam redes sociais. Então, se você não tem uma perspectiva tua de tentar entender, primeiro, de que você está sendo levado a acreditar aquilo que você está acreditando e buscar realmente informação em diferentes fontes, é muito fácil da gente acabar sendo levado. Né? Mas em assuntos, até voltando o tema de assuntos mais simples, né? Que não necessariamente são tão simples assim, mas eu imagino que alguns de nós devem estar com vontade de comprar alguma coisa, né? Seja uma roupa específica, seja um celular novo, seja uma viagem que você está vendo tanto na rede social. Ter pensamento crítico é também tentar se fazer a pergunta de por que eu quero isso que eu estou querendo tanto comprar? Será que eu realmente preciso? Será que eu não preciso? Será que eu realmente tô no momento em que eu posso comprar ou não posso comprar, né? Então, outra influência que a gente tem muito de redes sociais é o consumo, né? Então, a gente sempre quer alguma coisa diferente, ou nova, ou um novo celular, ou um novo computador, uma nova blusa, uma nova calça, um novo tênis, e é importante que você perceba como essas influências fazem com que você hoje deve estar morrendo de vontade de gastar o dinheiro que você não tem para adquirir um bem qualquer, né? Sem com que você pense se você pode ou não pode pagar por ele, né? Então, também é um aspecto de como o pensamento crítico consegue te ajudar, né, no dia a dia, assim. Simplesmente parar 2 passos para trás, por que eu quero fazer isso? Né? Eu estou sendo influenciado ou realmente preciso? Ou realmente posso? Né? Então, fazer essas conversas como se fosse você orientando a outra pessoa, que é o seu eu próprio, né? Também é um caminho interessante para que você possa desenvolver esse método de pensamento, né, que a gente chama de pensamento crítico. Sim, sim. Na HQ, ela aborda algumas estratégias para desenvolver e fortalecer o pensamento crítico. A Débora já citou, e eu queria antes citar uma frase que eu escutei uma vez, que na minha época de adolescente, mais jovem, não que eu seja muito velha, era muito modinha fazer piercing no nariz. Aí eu porque queria que minha mãe deixasse eu fazer, e ela falando que eu não era todo mundo, que se todo mundo pulasse da fonte eu ia ter que pular. Não. Aí ela perguntou e falou assim, você quer fazer porque você quer fazer ou você quer viver o sonho do outro? Ali eu só ouvi, eu lembro que eu fiquei calada e eu fiquei com aquela pergunta ecoando na minha cabeça por uns dias. Aquela pergunta, mesmo que na época eu tinha 15 anos, não que uma adolescente de 15 anos sabe muito bem o que tá fazendo, mas ali me fez ser um ser pensante. A partir do momento que ela me fez aquela pergunta, eu comecei a questionar tudo que eu queria fazer que fosse modinha. Pintar o cabelo, uma roupinha que todo mundo tem. É o que eu quero ou é porque todo mundo quer? É um pensamento crítico a se fazer. Então, eu volto a perguntar para você como profissional, quais estratégias que você tem para desenvolver e fortalecer o pensamento crítico, ainda mais para os jovens que têm uma cabecinha meio avoada, ou vai na onda de todo mundo, e só para terminar aqui, eu fiz o piercing. Eu
não fiz o piercing. Você fez o piercing porque você quis. Eu fiz o piercing porque eu quis, mas hoje em dia eu tenho? Não tenho. Sim, mas faz parte, a Mas experimentação faz parte. Faz parte de desenvolver o pensamento crítico. Então, assim, eu volto a pergunta pra você, uma estratégia que você tem, Legal. que você queira compartilhar. É muito comum no mercado de trabalho de você ver propaganda sobre coisas que você deveria estar usando, fazendo, estudando, agindo. Então é muito comum você ver esse tipo de coisa. E eu acho que a primeira estratégia é tentar entender sobre. E aí eu falo sobre diferentes perspectivas, em que sentido? Então todo mundo diz que você precisa usar a inteligência artificial para executar o teu trabalho do dia a dia. Se você não parar para pensar, você vai ter o seu trabalho todo tomado por essas ferramentas e daqui a pouco você está gastando dinheiro, cada hora uma ferramenta diferente, né? Porque esse mercado vive de ciclos. E então o mais importante para você, primeiro de tudo, é buscar informação de diferentes fontes. Então no momento em que, se você trabalhar na área da saúde, sempre vai ter um medicamento novo, uma prática nova de saúde, um tratamento diferente que todo mundo diz que vai salvar e resgatar e tirar as pessoas das principais condições de sofrimento. Então, primeiro de tudo é entender que toda vez que você recebe informação, principalmente notícia, existe um interesse por trás dessas notícias que está em divulgar essas práticas para que mais pessoas possam ter acesso e, eventualmente, essas práticas se tornarem práticas comuns, né? Então, primeiro de tudo é entender se tem uma prática nova, uma ferramenta nova que eu preciso usar no meu trabalho, quem são as pessoas que estão criticando essa prática. Porque muitas vezes tem um monte de gente fazendo um trabalho que é extremamente importante, que é tentar definir para o que essa prática funciona, né? Resolve qual problema e para qual tipo de trabalho, função, pessoa. Uma vez feito isso, você consegue tomar sua decisão se o teu cenário, de onde você precisa trabalhar, se aquela ferramenta, se aquele sistema, se aquele tratamento realmente são adequados para a tua realidade. Então é importante entender que você precisa entender o teu contexto para que você, usando esse monte de informações que estão rondando a tua profissão, o que funciona e o que não funciona. Então é muito comum que todo vendedor vai dizer para você que o remédio que ele tem é o melhor, que a prática que ele vende é a melhor, que o sistema que ele tem é o melhor. Então você precisa entender qual que é o meu contexto e se esse contexto realmente é o mais adequado para todos esses tipos de coisa que a gente vai ver no nosso dia a dia de trabalho. Então a primeira regra é não aceitar o hype, não aceitar a fama e tentar fazer o próprio trabalho de casa, que é conhecer aquilo que eu estou usando, que é conhecer o meu contexto para tomar a melhor decisão sobre o que eu uso no meu dia a dia de trabalho. Sim, muito bem colocado. Eu acredito que ter para si o benefício da dúvida é muito importante, porque a partir do momento que você se questiona e você se permite se questionar por que você deve fazer essa comparação entre um medicamento e outro, entre uma modinha que tá na moda, por que o vendedor quer vender aquilo até porque ele é vendedor, é a função dele. Então, assim, você entender que você pode sim perguntar, não vai ser uma falta de respeito, não vai ser antiético, você tem que perguntar, é seu direito, é uma boa estratégia para desenvolver e fortalecer o pensamento crítico. Então, assim, eu volto a pergunta para você, Débora. Você teria alguma estratégia, algo que você mesma faça, assim, que vem funcionando ou que de vez em quando você tem que fazer uma manutençãozinha ou outra? Eu acho que a principal coisa é perceber quando você está sendo muito impulsivo. Legal. É uma coisa básica, mas é muito difícil às vezes de perceber, principalmente quando a gente está em uma situação de correria. Por exemplo, se a gente tá com fome no meio da rua, a gente aparece na padaria, a gente quer comprar tudo. Sim. Aí a gente pensa, bom, tem comida saudável em casa? Tem alguma outra coisa que eu posso comer? Essa é muito difícil. É muito necessário naquele momento. Assim, é uma decisão simples que a gente tá tomando, mas é uma decisão difícil. Sim. Então, ela é difícil, ela é impulsionada pelo estresse, né? Ela é impulsionada pela correria, necessidade. Sim. Eu concordo, é difícil. Então, nessas horas, a gente percebe que a gente precisa
sempre tá refletindo sobre o que a gente tá fazendo no dia a dia. Exatamente, sim. Muito bom. Exatamente. Bia, você tem alguma estratégia ou você já tinha ouvido falar sobre as estratégias que nós citamos, de ter o benefício da dúvida ou de não agir impulsivamente? Sim. Tem alguma coisa que queira compartilhar? O Vitor tava falando de uma parte muito mais profissional, de vendedor e esse lado, e eu queria falar da parte como pessoa. Sim. O que a publicidade me ensinou e que eu levo, assim, é a forma com que você quer ser vista, que tá ligado também ao pertencimento que você falou. Tipo, sou eu que quero ou eu tô fazendo porque minhas amigas estão fazendo? Então, algo que a publicidade, minha profissão, me ensinou foi, como pessoa, é assim... A gente é classificado no mundo como se a gente estivesse em caixinhas. Então, qual caixinha eu quero tá inserida, o que eu quero parecer, o que eu quero transparecer para as outras pessoas, o que eu quero consumir para mostrar o que eu sou. Então ter esse pensamento crítico de tipo, isso combina comigo ou isso combina com o meu amigo que tá andando comigo, mas que às vezes nem tem tanto a ver comigo. Sim. Então, por exemplo, a faculdade que eu fiz é uma faculdade que as pessoas são vistas assim de uma forma que eu não quero ser vista. E aí, às vezes eu falo, eu estudei na SPM. E aí o povo fala, nossa, mas você tá luxando, não sei o quê. E eu não quero ser vista dessa forma. Só que aí como que eu mostro pras pessoas que eu não sou assim? Que, sei lá, eu não saio gastando dinheiro a rodo, que eu não me identifico com. Então, essa é uma caixinha que eu me inseri, mas eu me inseri por uma vontade minha de ter me formado lá e tudo mais. Mas o que eu consumo ou deixo de consumir que faz com que eu seja vista de outra forma? Sabe? Então, eu não tô em festa todo final de semana, que é um estereótipo, por exemplo. Eu não tô comprando roupa de 5 mil reais. Não que eu possa, mas assim, mesmo, sei lá, se eu pudesse, eu também não compraria, porque eu não ia querer ser vista dessa forma. Então, falando mais de uma visão consumista, do mundo capitalista, eu vejo muito o pensamento crítico dessa forma. Então, o que eu quero consumir, o que eu deixo de consumir pra mostrar o que eu sou. Então, sei lá, a roupa que você tá vestindo fala sobre você. As pessoas com que você anda falam, querem dizer, assim, dizem quem você é, meio que isso. Então, o pensamento crítico me ajuda dessa forma. Então, as amizades que eu tenho hoje, eu tenho essas amizades por quê? Por que eu tenho essas pessoas na minha vida? Então, eu levo muito pro lado da relação, para quem eu quero parecer ser para as outras pessoas. Então, eu acho que é isso. Eu levo muito para esse lado de relacionamento, o pensamento crítico. Além do capitalismo e tudo mais que a gente está inserido. Em decisões que a gente toma literalmente no dia a dia, igual vocês falaram. Mas que impacta a forma que as pessoas me veem. Sim. Legal que você descrevendo... me parece um relato interessante de como o pensamento crítico é uma etapa da autoaceitação, né? Que você não consegue dizer quem você é sem efetivamente passar um tempo pensando sobre quais são as suas influências, o que elas representam para você e quais das suas atitudes são aquilo que você gosta realmente ou aquilo que foi colocado para você pelos amigos, pelo meio, pela sociedade, pela família. Bem interessante o relato. Sim. E outra coisa que eu aprendi também, eu acho que hoje eu paro pra pensar, mas que na época eu não tinha muita consciência, é de que, assim, as pessoas que estudaram comigo, assim, a vida inteira, nunca tiveram a necessidade de, por exemplo, trabalhar enquanto estuda. Sim. E aí, mesmo que a minha família, por exemplo, não teve a necessidade de que eu trabalhasse pra ajudar no sustento de casa, eles já me colocaram pra trabalhar desde cedo. Então eu tenho uma visão completamente diferente das pessoas que estudam comigo, ou de pessoas que já passaram, jovens que passaram na minha vida e que, assim, saem gastando dinheiro com coisas que ficam, poderia estar fazendo a compra do mês ali pra uma família que não tem condição. Sim. Sei lá, tá reclamando de coisas que não teria do que reclamar, porque na verdade é um privilégio. Então, comparar, sei lá, os tipos de problema que uma pessoa tem com os tipos de problema que realmente seriam, assim, barra pesada, assim, pra aquela pessoa, sabe? Que a pessoa não tem nem ideia de que ela poderia tá passando por aquilo se ela não tivesse condição financeira. Porque hoje em dia a gente fala muito sobre dinheiro. Tudo é dinheiro, né? Na verdade. Sim, exatamente. Então,
sei lá, eu olho pra algumas pessoas que estudaram comigo, que passaram na minha vida, na maioria jovens, que reclamam de coisas que eu fico, não tem por que tá reclamando. Pô, você tá reclamando porque você não vai poder estar na festa do final de semana. Pra você ver como que o pensamento crítico influencia no meio que a gente convive, na nossa rotina, na família que a gente nasceu. Porque, igual você falou, das pessoas que você estudou, que você chegou a conviver. Para eles, aquilo, gastar um salário mínimo com coisas, vamos considerar fúteis. Para eles, se eles não gastarem, é o fim do mundo. Para um pai de família que trabalha para ter aquilo e é o sustento deles, se ele não tiver, é o fim do mundo. Então, assim, a gente saber o meio que a gente está inserido e como o pensamento crítico nos impulsiona a sair daquele meio, sair daquela mesmice, é muito importante, porque assim, você falou da sua realidade, você falou da realidade das pessoas que você conviveu, e mesmo assim você não foi corrompida por eles, porque você tem, eu consigo ver que você tem, e você teve durante esse tempo que você esteve inserida junto com essas pessoas, você teve um pensamento crítico muito forte, a ponto de não deixar se influenciar, porque assim, no mundo que a gente vive, o nosso grupo, o nosso meio influencia, querendo ou não. Então, assim, se você não tem um pensamento crítico fortalecido ou pelo menos desenvolvido, você vai se deixar levar e você vai aceitar aquilo como uma realidade, como verdade, como algo legal, como não sendo algo muito extraordinário. Então, assim, se você não tem um pensamento crítico estabelecido, quem será você? Quem é você? Porque você não pensa, você só vai com as pessoas, né? Então, a partir disso, a gente se encaminha para o final desse episódio. Eu quero saber uma mensagem que vocês queiram deixar para as pessoas, baseado no pensamento crítico de vocês para com as pessoas. O que o pensamento crítico mudou na vida de vocês, o que pode mudar na vida de vocês, o que pode mudar na vida das pessoas. Quer começar, Débora? Bom, eu só queria comentar da nossa HQ de novo. Gente, a gente comentou de várias habilidades de vida durante a conversa, a gente focou mais nessa aqui, mas várias outras, a empatia, o autoconhecimento, tudo tá relacionado, ligado. Então eu sugiro que vocês leiam, tá bom? Tudo bem, é uma última mensagem, porque durante a conversa a gente sentou muito tomada de decisão que tá muito ligado ao pensamento crítico, mas também o pensamento crítico não é só a tomada de decisão. Eu acho que é importante a gente ver o que a gente fez no nosso passado, seja bom ou ruim, porque querendo ou não é o que faz você ser o que você é hoje. Vitor, você quer compartilhar uma mensagem conosco? Talvez essa seja a principal característica para o futuro, para quem está nesse momento buscando trabalhar no mercado, ou que está se formando, que está estudando, vai ser aquela capacidade que vai permitir com que você consiga se diferenciar do restante dos profissionais. À medida em que a gente cada vez mais tem acesso a ferramentas como inteligência artificial que te dão respostas, não necessariamente reais, mas te trazem respostas sobre tudo, nossa capacidade de decidir se aquela informação que a gente está recebendo é verdade ou não e buscar as informações de maneira adequada vai ser o que vai diferenciar a gente no futuro do trabalho. Então espero que todo mundo possa ler o HQ e aprender um pouco mais sobre essa prática. Ter essa inteligência emocional é um bônus, né? É algo que vai te diferenciar do seu concorrente, porque é importante falar sobre isso também. E você, Bia, tem uma mensagem que você queira deixar para o pessoal que está nos ouvindo? Eu acho que, resumindo tudo que eu já falei aqui, o pensamento crítico, ele ajuda a gente a pensar qual é a nossa posição no mundo, como a gente impacta as outras pessoas e como a gente é impactado pelas outras pessoas, pelas outras opiniões, pelos outros posicionamentos. Então, eu acho que é isso. É algo que a gente precisa ali ter a todo momento na nossa vida, né? Pensamento crítico ali é essencial para quem você quer se tornar, para quem você é hoje, e realmente refletir, tipo, onde você quer chegar, tanto pessoa física quanto profissionalmente. Então, acho que afeta todos os aspectos da nossa vida. Exatamente. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar até agora. Se você gostou, comenta, compartilha, deixa uma sugestão de tema, curta esse vídeo, manda para alguém que precisa ver esse tema, que talvez seja
manipulável, assim, porque é um tema complicado, é um tema difícil, é um tema que tem que ser revisto, tem que ler bastante, tem que questionar, você tem que ver até se a gente tá falando aqui é certo. Exatamente. É importante você questionar até o que a gente falou no episódio de hoje, se é válido, se realmente é uma verdade, não que seja uma verdade absoluta, porque somos 4 pessoas aqui pensantes, cada um tem a sua rotina, então cada um tem para si o que é o pensamento crítico. Muito obrigada e tchau, tchau, até a próxima.